Olá pessoal, vamos dar início a mais uma de nossas videoaulas, falando agora sobre analgésicos opioides. Então, nessa aula, nós temos como objetivos rever conceitos relacionados à dor e à fisiologia da sua transmissão e conhecer os receptores opioides e seus mecanismos intracelulares, as localizações desses receptores, para entender como agem os fármacos opioides. Numa segunda videoaula, nós falaremos dos fármacos opioides e de seus usos clínicos e efeitos indesejados. Para iniciar, vamos considerar uma situação de uma cadela sem raça definida, que tem 10 anos. Ela foi atendida na clínica escola de medicina veterinária. Ela tinha histórico, de nódulo de aproximadamente 8 centímetros em região abdominal e a citologia do nódulo diagnosticou um adenocarcinoma mamário. A paciente foi submetida a exames pré-operatórios, ao hemograma e à avaliação das funções renais e hepáticas. Tá? Foi proposto tratamento cirúrgico, utilizando-se técnicas de mastectomia unilateral, juntamente com o OSH. O jejum alimentar e hídrico teve início 12 horas previamente à cirurgia. A medicação pré-anestésica foi realizada com metadona, 0,5 mg por quilo, e a indução da anestesia com propofol por dose-efeito, em que o reflexo de tosse se encontrasse ausente para a intubação do animal. A manutenção da anestesia foi feita com isoflurano. Os bloqueios locorregionais consistiam na anestesia epidural e bloqueio dos nervos intercostais 3, 4 e 5. A epidural foi realizada com lidocaína 2%, associada a bupivacaína 0,25%, na dose de 0,1 ml por centímetro de coluna vertebral, juntamente com morfina a 0,1 mg por quilo. O bloqueio dos nervos intercostais foi feito com a bupivacaína, usando 0,25%, calculando o volume por 0,04 ml por quilo por ponto a ser bloqueado. A paciente foi monitorada com eletrocardiograma, oximetria de pulso, avaliação de pressão por Doppler vascular e capnografia. Durante o procedimento, os parâmetros fisiológicos se mantiveram dentro dos valores recomendados, sem alterações que demonstrassem estímulo adrenérgico ou depressão por aprofundamento da anestesia. Não foram utilizados outros fármacos analgésicos durante a cirurgia. Ao término do procedimento, foi administrado meloxicam, 0,2 mg por quilo, e antibiótico terapia com ceftriaxona, 30 mg por quilo. No pós-operatório, a dor foi avaliada pela escala de Melbourne, na qual seria necessário resgate analgésico se a pontuação na escala fosse igual ou superior a 14 pontos. Em todas as avaliações, o animal alcançou um ponto representativo de dor, referente à permanência no decúbito lateral. A analgesia prescrita para ter início no dia seguinte foi de tramadol 3 mg por quilo, TID, associado a dipirona 25 mg por quilo, também TID, e meloxicam 0,1 mg por quilo, CID. A paciente retornou após 10 dias. Ao ser questionado, o proprietário relatou que o animal não apresentou comportamento que indicasse desconforto ou dor durante a rotina. Esse texto foi um texto adaptado do estudo de Uren et al., que foi publicado em 2015. Então, em relação a esse caso, é perguntado, primeiro, qual o mecanismo de ação dos fármacos, a metadona, lidocaína, bupivacaína, morfina e o tramadol? Segundo, a metadona foi associada a um outro fármaco para a indução da anestesia. A metadona tem efeito anestésico? Como é que a gente entende o efeito da metadona nessa situação? Terceiro, a morfina foi associada à bupivacaína e à lidocaína para o bloqueio epidural. Qual a vantagem de associar morfina nessa situação? Quarta, o tramadol foi utilizado para analgesia pós-cirúrgica em associação com dipirona e meloxicam.
Qual que é a vantagem da associação do tramadol com esses anti-inflamatórios não esteroidais? Quinto, ao término do procedimento, o animal recebeu antibiótico terapia com ceftriaxona. Qual a finalidade desse tratamento e qual o mecanismo de ação da ceftriaxona? Então, nessa aula, nós vamos falar sobre opioides. Os opioides são compostos que são derivados do ópio. O ópio é um preparado, uma espécie de látex retirado da pele da semente da papoula, que é a Papaver sonifero, uma planta conhecida historicamente por suas ações terapêuticas e utilizada desde antes de Cristo, né? Data de 3 séculos antes de Cristo, o uso da Papaver sonifero. Tá? Então, nesse preparado da papoula, nós temos uma mistura de alcaloides, dos quais pelo menos 10% deve ser morfina, mas também nós temos codeína, papaverina e outros alcaloides. Essas substâncias, né, a morfina e a codeína, são usados até hoje como analgésicos. Mas, a partir do conhecimento, do isolamento e do conhecimento das ações dessas substâncias, foram produzidas novas substâncias que são opioides sintéticos, como a heroína, a meperidina, a metadona e a fentanila. Só que esses fármacos começaram a ser utilizados, né, e a partir deles foi identificado que existiam receptores para essas substâncias no organismo. E mais tarde foram encontradas substâncias endógenas que se ligam a esses receptores, tá? Que são semelhantes então aos opioides, né, da papoula. Essas substâncias endógenas são hoje conhecidas como endorfinas, encefalinas, dinorfinas, tá? E são chamados também de opioides. Existe um outro termo que é opiáceo, que refere-se às substâncias que são isoladas a partir da papoula. Então, a morfina e a codeína são opiáceos e são opioides. Já os peptídeos endógenos são apenas opiáceos e não opioides, porque não podem ser obtidos a partir da papoula. E sim, são produzidos endogenamente. Bem, o principal uso terapêutico da morfina atualmente é o tratamento da dor. E a dor, né, é definida pela Associação Internacional para o Estudo da Dor, a IASP. Essa definição foi revista agora em 2020. Então, a definição atual utilizada de dor, né, é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então percebam que essa definição ela é bastante completa, de forma que ela destaca que a dor tem um componente sensitivo ou sensorial, mas também tem um componente emocional muito importante. Esse componente emocional afeta grandemente a nossa experiência em relação à dor. Tá? Essa experiência geralmente é desagradável, sempre é desagradável, tá? E ela está associada a uma lesão tecidual, que pode ser uma lesão real ou potencial, ou ela pode ser semelhante, né? Essa lesão pode ser semelhante a uma lesão tecidual real ou potencial. Tá? É uma definição bem ampla que destoa bastante, né, do termo inicial em latim para definir dor, que era poena, que significava punição, né, que deu origem no termo em inglês, que é pain. A partir da definição da IASP, nós entendemos que a dor tem um componente fisiológico ou sensorial e um componente emocional, que depende do estado psicológico das pessoas ou dos animais. A gente sabe, por exemplo, que o estado de estresse ou ansiedade pode modular a percepção à dor, o que
nos remete à subjetividade. O que é dor para um indivíduo pode não ser dor para outro indivíduo. Tá? Além disso, a gente tem o componente fisiológico ou sensorial que refere-se ao que nós chamamos de nocicepção ou vias nociceptivas. Nós estamos falando das estruturas neurais periféricas ou centrais que permitem que a dor seja transmitida da periferia até as regiões encefálicas. Então, nós estamos falando dos mecanismos de transmissão da dor. Tá? Em humanos é possível medir tanto o componente fisiológico quanto o componente emocional, né? Porque nós podemos perguntar para o ser humano qual é a intensidade da dor dele e pedir para ele anotar numa escala visual de dor analógica, por exemplo, que vai de 1 a 10. Né? Então, essa anotação do indivíduo vai incluir o componente emocional. Porém, em animais, na clínica veterinária, é difícil estabelecer esse componente emocional. Então, nós observamos muito mais o componente sensorial do que o componente emocional, que é de natureza mais complexa. A dor pode ser considerada como dor aguda ou crônica, né? Exemplos de dor aguda nós temos como queimaduras, quadros inflamatórios, e de dor crônica nós temos a dor da situação do câncer ou a dor em determinados pós-cirúrgicos. E existe não existe uma regra geral, mas geralmente quadros de dor aguda e não muito intensos, eles são tratados com substâncias não opioides. Quem são as substâncias não opioides? São substâncias como os anti-inflamatórios não esteroidais, né, ou fármacos que têm apenas efeito analgésico e não têm efeito anti-inflamatório, como a dipirona, ou paracetamol, ou outros fármacos que têm efeito analgésico também. Tá? Geralmente os AINES, né, a gente sabe que atuam na geração dos mediadores da dor, mais especificamente das prostaglandinas. Já quadros de dor crônica e quadros de dor mais intensa são geralmente mais tratados com analgésicos opioides, porque esses fármacos vão atuar na transmissão da dor, nos mecanismos de transmissão da dor. É claro que o que está colocado nesse slide não é uma regra, né? Existem quadros de dor aguda que podem ser intensos o suficiente para serem tratados com analgésicos opioides e quadros de dor crônica que não necessariamente precisam ser tratados com opioides, alguns deles podem ser tratados com anti-inflamatórios não esteroidais. E mesmo em relação aos analgésicos opioides, nós temos fármacos que têm efeito mais importante do que outros, né? Os opioides considerados fortes e aqueles considerados fracos. Né? E a gente vai discutir um pouco disso mais adiante. Então, nosso assunto, nós vamos tratar sobre os fármacos. Nesse esquema retirado do Goodman, nós temos uma fibra sensorial. Essa fibra sensorial está inervando um tecido periférico e na presença de uma lesão, a gente vai ter alterações teciduais, alterações inflamatórias, por exemplo, que vai culminar na liberação local de mediadores inflamatórios como as prostaglandinas, a bradicinina, mesmo íons potássio, íons H+, histamina de mastócitos e vários outros mediadores como citocinas que, por sua vez, podem levar à ativação ou à sensibilização das fibras sensoriais. Essa ativação e sensibilização pode ser inclusive persistente. Tá? E essas fibras, então, uma vez ativadas, essas fibras nociceptoras, uma vez ativadas, vão levar a uma despolarização que vai ser conduzida pelas vias que são chamadas de vias ascendentes da dor. Inicialmente vão ser conduzidas pelos neurônios sensoriais até a região medular e daqui vão ser conduzidas
por tratos neurais para as regiões encefálicas. Essas são as vias ascendentes que são ativadas. Tá? Entretanto, no quadro inflamatório, né, essa estimulação das fibras sensoriais pode ser muito intensa, levando à situação de dor persistente e o quadro que a gente chama de hiperalgesia. Vale destacar, então, que nós temos diferentes formas de tratar a dor. Nós temos, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais, que vão reduzir a formação das prostaglandinas, e nessa aula nós vamos abordar os analgésicos opioides, que vão atuar nas vias nociceptivas, diminuindo a condução do estímulo doloroso por essas vias, desde regiões terminações nervosas até as regiões centrais, ou seja, medulares. Vamos iniciar pelas fibras sensoriais. As terminações nervosas lá nos tecidos são formadas por, tem em sua composição as fibras sensoriais, principalmente as fibras A delta e as fibras C, que são fibras que levam à condução da percepção da dor. Então, inicialmente, quando se trata do decurso temporal da dor, mediante um estímulo, a gente tem uma primeira percepção da dor, que é conduzida pelas fibras A delta, seguindo por uma segunda percepção, que é mais duradoura, que é conduzida pelas fibras C. Isso se justifica porque essas fibras têm características diferentes. As fibras A delta são mielinizadas, comparativamente às fibras C, que não são mielinizadas, então a condução pelas fibras A delta é mais rápida, tá? A velocidade de condução é de 6 a 30 metros por segundo, enquanto nas fibras C, essa velocidade de condução é de meio a 2 metros por segundo. Além disso, as fibras C são fibras de menor diâmetro em relação às fibras A delta. Nas fibras A delta, nós temos principalmente nociceptores térmicos e mecânicos, e nas fibras C nós temos nociceptores polimodais que respondem a diversos tipos de estímulos. Não só estímulos térmicos, mecânicos, mas aos mediadores inflamatórios ou mediadores como o H+, e outros mediadores que podem levar à estimulação dessas terminações nervosas, gerando então a uma despolarização inicial que vai ser conduzida agora até a medula espinhal. Lá na região medular, nós temos a região do corno dorsal, para onde essas fibras serão direcionadas. Então, as fibras C são direcionadas para as lâminas 1 e 2 e as fibras A delta para as lâminas 1 e 5. Aqui nós também temos fibras como as fibras A beta, que são direcionadas para outras lâminas. Então, por esses mecanismos, nós temos a geração do estímulo, que leva a uma despolarização nas terminações nervosas. Essa despolarização é conduzida pelas fibras sensoriais até as regiões medulares. E na região medular ocorre uma sinapse, ocorrem as sinapses com tratos, como o trato espinotelâmico, que vai direcionar essa informação para o sistema nervoso central. E aí, essa informação é muito importante que ela vai ser processada em regiões como o tálamo, e o córtex, que são muito importantes para a interpretação do estímulo nociceptivo, mas também em regiões do sistema límbico, que são importantes principalmente para a parte emocional da dor. Essas são as vias que são chamadas de vias ascendentes da dor. Então, desde a periferia até
a região medular e regiões como o tálamo e o córtex pré-frontal. Como resposta a esse estímulo que foi direcionado para as regiões encefálicas, são ativadas outras regiões que se iniciam na substância cinzenta periaquedutal e se projetam para os núcleos magnos da RAF, e, consequentemente, para as regiões medulares. Essas vias são chamadas de vias descendentes da dor, e é muito interessante que elas têm ação inibitória. Elas acabam liberando neurotransmissores que, por sua vez, vão inibir a transmissão na região medular, nas regiões medulares, onde nós temos as sinapses que estão integrando o sinal que vem da periferia e que vai ser enviado pelas vias ascendentes da dor. Então, as vias descendentes da dor têm efeito inibitório sobre a transmissão pelas vias ascendentes da dor. Até agora, nós falamos sobre mecanismos fisiológicos das vias nociceptivas. E como parte desses mecanismos fisiológicos, nós temos nas vias nociceptivas os receptores opioides, que foram divididos inicialmente em 3 tipos, sendo receptores Mi, Delta e Kappa. Mais tarde foi descrito outros receptores, como o receptor OLR1, que é chamado de receptor de orfanina. Mas o que esses receptores Mi, Delta e Kappa, que são muito importantes no contexto da farmacologia, têm em comum é que todos eles são receptores metabotrópicos que são acoplados à proteína GI. Então, eles mediam efeitos inibitórios quando são ativados por agonistas endógenos, como as encefalinas, as endorfinas, ou agonistas exógenos, como a morfina, a codeína e os outros analgésicos opioides. Então, os analgésicos opioides são agonistas de receptores acoplados à proteína GI, que vão mediar os seus efeitos pela diminuição do AMP cíclico, pela diminuição do influxo de cálcio e pela abertura de canais de potássio, levando esses neurônios para um estado de hiperpolarização, dificultando então a sua ativação. Os receptores opioides, receptores metabotrópicos acoplados à proteína GI, estão presentes em vários locais nas vias sensoriais. Nesses locais incluem as fibras aferentes sensoriais na periferia. Então, a presença dos opioides aqui vai diminuir a possibilidade de despolarização dessas fibras. Nós temos receptores opioides nas sinapses que ocorrem na região medular, no corno dorsal. Então, a presença dos receptores opioides aqui vai inibir a transmissão nessa região. E nós temos também receptores opioides nas vias descendentes inibitórias. O PAG seria a substância cinzenta periaquedutal, NRM, o núcleo magno da RAF, e nós temos receptores opioides aqui, e o efeito dos receptores opioides nessas vias é um efeito de estimular as vias descendentes inibitórias. Eles vão levar a uma desinibição neuronal aqui, fazendo com que esses neurônios sejam estimulados a liberarem serotonina, encefalina e até noradrenalina a partir do locus cerúleus, que vão acabar modulando negativamente a transmissão no corno dorsal. Vamos entender melhor como é que se dão esses mecanismos. Inicialmente, vamos olhar para os mecanismos aqui na região do corno dorsal. Os receptores opioides estão presentes em vários locais nas vias nociceptivas. Nós temos receptores opioides, por exemplo, desde a periferia,
né? Nos neurônios aferentes, nociceptivos, nós temos a presença de receptores opioides, assim como no corno dorsal, né? Nessa região também há receptores opioides. Como esses receptores são acoplados à proteína GI, né, eles vão acabar por diminuir a transmissão desse estímulo doloroso a partir da periferia e também no corno dorsal, ou seja, os opioides terão efeitos inibitórios sobre as vias ascendentes da dor. Além disso, nós também temos receptores opioides modulando as vias descendentes inibitórias. Tá? Notem que essas vias normalmente produzem o seu efeito inibitório porque liberam neurotransmissores como a serotonina ou a encefalina, que é um opioide endógeno, isso a partir do núcleo magno da RAF pelo funículo dorsolateral. E o núcleo magno da RAF é modulado por outras regiões, como a substância cinzenta periaquedutal, a PAG, e o núcleo paragiganto celular reticular, o NRPG. É descrita a presença de receptores opioides no NRPG e na substância cinzenta periaquedutal, de forma que os receptores opioides, quando ativados pela morfina, por exemplo, né, durante um tratamento com a morfina, esses receptores vão produzir um efeito de estimulação das vias descendentes inibitórias, levando a maior liberação de serotonina, encefalina, principalmente serotonina e encefalina, mas também pode ocorrer maior liberação de noradrenalina a partir do locus cerúleus. Então, dessa forma, os receptores opioides, uma vez ativados, vão intensificar a sinalização pela via descendente inibitória, né? Que por sua vez vai acabar reduzindo a transmissão agora pela via ascendente. Então, vamos olhar com um pouco mais de atenção para cada um desses eventos causados pelos receptores opioides, iniciando com o efeito inibitório dos opioides sobre as vias ascendentes, né? O efeito direto deles nas vias ascendentes. Para isso, nós temos essa figura que mostra o neurônio aferente nociceptivo, que é o neurônio primário, né, que é esse que está mostrado aqui para vocês, modulando um neurônio aferente secundário, ou neurônio de segunda ordem, né, que é esse que está aqui no corno dorsal. Nessa região, nós temos o estímulo da dor a partir da periferia. Tá? Então, eu tenho aqui a terminação nervosa dessa fibra sensorial. Tá? O gânglio dessa fibra sensorial fica na raiz dorsal e nós temos, né, a região do corno dorsal da medula espinhal. Esses neurônios são neurônios que no corno dorsal da medula espinhal liberam glutamato e neuropeptídeos, principalmente a substância P. O glutamato é muito conhecido por ser um neurotransmissor excitatório. Então, o glutamato é um neurotransmissor excitatório que vai permitir a entrada de cátions, principalmente cálcio, mas também sódio, a partir de receptores que são os receptores NMDA, N-metil-D-aspartato, e os receptores AMPA, que têm em comum, né, essa característica de serem canais para cátions. Então, a liberação, o estímulo doloroso vai levar à despolarização, que quando chegar na terminação no corno dorsal da medula espinhal, vai liberar glutamato para estimular o neurônio aferente secundário, que vai conduzir esse estímulo pelas vias ascendentes da dor. É interessante a presença dos receptores opioides, desde a fibra na periferia. Na periferia, nós temos o receptor opioide, onde, por exemplo, a morfina pode atuar. Como ele é acoplado à AGI, ele pode dificultar a despolarização nessa região. Tá? Diminuindo então a condução do estímulo para a região do corno dorsal. Mas na região do corno dorsal nós também temos receptores
opioides. Por exemplo, nós temos receptores opioides localizados pré-sinapticamente nessa fibra glutamatérgica, né, cuja ativação vai diminuir a entrada de cálcio e, com isso, vai dificultar a liberação do neurotransmissor excitatório. Além disso, também é descrita a presença de receptores opioides no neurônio aferente secundário, né, no qual o mecanismo principal que parece preponderar é a ativação de canais para potássio, produzindo a saída de potássio e a consequente dificuldade desse neurônio ser ativado. Então, por essa razão, nós podemos dizer que os analgésicos opioides produzem efeito, inibem a transmissão pela via ascendente da dor, pelas vias ascendentes da dor. Então, no slide anterior, nós discutimos como os opioides podem produzir um efeito inibitório sobre as vias ascendentes da dor. Entretanto, os opioides também podem estimular as vias descendentes da dor. É interessante que as vias descendentes vão liberar neurotransmissores que têm efeito inibitório na transmissão do corno dorsal. Então, essa estimulação causada pelos opioides vai levar a uma inibição da condução pelas vias ascendentes da dor. Como é que os opioides, atuando nessas regiões, vão levar a uma potencialização ou a um aumento do efeito das vias inibitórias da dor, das vias descendentes, né? Então, é isso que nós vamos abordar nessa figura. A pergunta aqui, então, consiste em como os fármacos opioides acabam por aumentar o efeito das vias descendentes inibitórias, né? Nós temos a presença desses receptores em estruturas como a substância cinzenta periaquidutal. Nessa região, nós temos o efeito de neurônios GABAérgicos, que são interneurônios que acabam por integrar a informação que vem de centros superiores com regiões de onde se projetam os neurônios que vão levar os potenciais de ação para ter a liberação da serotonina, da encefalina e produzir o efeito inibitório, né? Então, esses neurônios GABAérgicos são neurônios que vão liberar GABA, e o GABA, atuando em receptores específicos, que são os receptores GABA-A, que são canais para cloreto, vai permitir a entrada de cloreto, né, neste segundo neurônio, e com isso, essa entrada de cloreto vai produzir um efeito inibitório sobre a geração do potencial de ação. Ou seja, a ação do GABA acaba por diminuir o efeito, a ativação das vias descendentes inibitórias. E essa inibição causada pelo GABA é uma inibição tônica, é uma inibição que é mantida normalmente. Porém, na presença de agonistas opioides, esses agonistas opioides podem ativar os receptores opioides, né, o caso da morfina, e a morfina acaba por diminuir a liberação do GABA. Lembre que a função do GABA era inibir a geração do potencial de ação pelas vias descendentes inibitórias. Então, a morfina acaba produzindo uma desinibição. O que eu quero dizer com isso? Ela vai diminuir o efeito inibitório do GABA, permitindo que mais potenciais de ação sejam gerados e, então, permitindo um maior efeito, maior liberação de neurotransmissores das vias descendentes inibitórias, produzindo então uma maior liberação de serotonina e de encefalinas, como mostrado no slide anterior. Dessa forma, pensando no efeito dos receptores opioides, nós podemos falar de analgesia tanto na periferia, porque nós temos receptores opioides lá, quanto no corno dorsal, então espinhal, e também em regiões supraespinhais. Então, nós temos receptores Mi e receptores kappa opioides na periferia,
os 3 tipos de receptores, Mi, delta e kappa, na medula espinhal, e a analgesia supraespinhal em regiões encefálicas ocorre mais pela presença do receptor Mi, opioide. Além da presença dos receptores opioides nas fibras nervosas periféricas, na medula espinhal, e em estruturas como o tálamo, que são estruturas supraespinhais, nós temos a presença dos receptores opioides no sistema nervoso central e em outras estruturas neurais. Então, isso significa que os fármacos opioides vão poder causar efeitos que vão além dos efeitos conhecidos nas vias nociceptivas. Por exemplo, nós temos receptores opioides em várias estruturas no tronco cerebral, estruturas que são responsáveis pela respiração, pela tosse, vômito e diâmetro de pupila. Então, os fármacos opioides vão poder modular essas respostas ao atuar nos receptores opioides que estão presentes nos núcleos no tronco cerebral. Nós também temos receptores opioides no hipotálamo, que é uma região classicamente relacionada com secreções neuroendócrinas, então os opioides vão poder modular secreções neuroendócrinas, assim como temos a presença de receptores opioides no sistema límbico e na amígdala, que são responsáveis principalmente por emoções. E isso vai caracterizar também o efeito da morfina, dos fármacos opioides, sobre o componente emocional da dor. Bem, gente, nessa aula nós falamos sobre os receptores opioides, as vias nociceptivas e os locais onde esses receptores opioides estão presentes. Na próxima aula nós vamos falar mais sobre os fármacos opioides, seus efeitos terapêuticos e as várias questões que cerceiam o uso desses fármacos.